bem-vindos a mais um Fute Hub Podcast, esse programa que vocês recebem aí com tanta alegria, tanto entusiasmo nas mensagens que vocês nos mandam, nas sugestões, nos elogios, nas críticas também, fazem parte do processo aqui que nós estamos vivendo em receber pessoas cada vez melhores, cada vez mais instruídas, cada vez mais preparadas para conversar com a gente sobre as coisas do futebol. Do meu lado, meu amigo Fernando Carvalho, que hoje vai apresentar mais um profissional incrível, um cara multicampeão e que vai trazer aqui para nós a sua experiência. Olá, Fernando, como vai o amigo? Boa noite, boa tarde aos nossos seguidores, Adriano, prazer mais uma vez estar contigo. Cristiano Nunes, tenho o prazer de estar contigo hoje, um grande profissional do futebol. Eu não tive a oportunidade de trabalhar contigo, mas vivi e vivo muito o meu clube, o Esporte Clube Internacional, e no período que aqui estivesse, fizesse um grande trabalho, e as pessoas que conviveram contigo têm os maiores elogios a respeito da tua pessoa e do profissional que tu és. Então, estamos te recebendo aqui para falar sobre várias coisas, sobre vida, sobre atividades, sobre o mercado, né? Nós temos uma escola, usamos esses profissionais que nos visitam para trazer exemplos positivos de como acontece a gestão num vestiário, a gestão num departamento de futebol, a relação com os jogadores, a relação com os dirigentes, a relação treinador-preparador físico, que é o teu caso, um grande preparador físico, com sucesso, com títulos, né, com uma bagagem muito grande. Enfim, seja bem-vindo, um prazer estar aqui contigo. Sucesso que esse trabalho que você vem realizando, venha cometendo aí todos os envolvidos com o futebol, né, o curso de gestão, os entrevistados, e é um motivo de grande alegria e satisfação estar aqui com vocês. Bom, Cristiano, nós aqui gostamos muito, assim, basicamente a gente fala sobre atividade específica, né? Mas rapidamente eu queria te ouvir, se tu tiver uma manifestação bem sintética, como é que tu começou lá? Tu começou aonde, quando, até chegar no Atlético Mineiro, passando pelo Inter, passando pelo Fluminense. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do teu nome foi o Abel, né? Depois dele ter saído do Inter naquela fase vitoriosa dos primeiros 10 anos desse século, ele rodou e aí te encontrou e passou a ser um defensor do teu trabalho. Conta pra nós rapidamente como começou. É uma história um pouco engraçada, Fernando. Como você sabe, né, eu sou filho do Flamarion, ex-futebolista, infelizmente nos deixou aí no início de 2020. Faleceu. Sabe que eu fiquei sabendo recentemente disso, e eu não sei se tu sabe, ao longo da história, né, o Internacional teve vários jogadores que ele se interessou e não conseguiu concretizar, e o Flamarão foi um deles, era um volante. Isso. Não sei se tu sabia disso. Tive essa informação. Ele era volante do Guarani, exatamente, né? E um volante marcador, era um número 5 típico, né? Isso. E o Internacional sempre se interessou por ele, no momento em que ele jogava, mas como o Guarani tinha uma situação financeira saudável naquela época, sim, nunca deu para que o Internacional contratasse. Eu, na época, era um torcedor e acompanhava o Flamarão à distância, então não sabia disso. Parabéns pelo teu pai, que obrigado, infelizmente Fernando, não está conosco. Obrigado. Então eu acabei, né, nasci nesse meio, né, Fernando? Sempre tive o meu pai como um grande ídolo, e uma das coisas bacanas sobre isso é que meu pai sempre se destacou pela condição física. Então ele sempre conversava sobre as caminhadas que se realizavam na época, ele sempre era um dos primeiros a chegar. E eu tentei também jogar, mas como diz o ditado, né, o raio não cai duas vezes na mesma casa. Então eu participei 4 anos das categorias de base do Guarani. E no primeiro ano na época sub-20 eram os juniores, né, eu também entrei na faculdade de educação física, era diurno. E eu tive que também fazer uma opção, se bem que não acredito que teria sucesso como futebolista, e acabei fazendo a opção pelos estudos. E assim, até engraçado porque logo em seguida eu recebi um convite para fazer um estágio na Ponte Preta, que é o arquirrival do Guarani. E havia uns questionamentos, né, sobre a questão de eu ter iniciado como futebolista e ter o pai também nascido dentro do Guarani. O pessoal questionava um pouco, pô, esse cara é bugrino, como é que vai trabalhar aqui na Macaca? Mas enfim, a Ponte Preta abriu as portas para mim, foi uma experiência muito bacana, porque eu consegui conviver nos meus anos de universidade, dentro da Ponte, trabalhando com as categorias, estagiando com as categorias de base. E logo em seguida, após a minha formação, eu passei a integrar como preparador físico da Sub-15, Sub-17, Sub-20, e assumi o profissional da Ponte Preta em 97. Fiquei 6 anos até conhecer o Abel, em 2003.
quando ele foi trabalhar como treinador da Ponte Preta. E a partir de então passei a acompanhá-lo, né? Saímos da Ponte, fomos para o Flamengo, depois Fluminense, 2004 e 2005. E em 2006 o Abel veio para o Internacional. Na época ele não conseguiu me trazer, eu era muito jovem também. E também tinha um dos ícones da preparação física no futebol, que era o Paulo Paixão, né? Era o responsável pela preparação física do Internacional. E a gente acabou nos distanciando por 2 temporadas. Eu recebi um convite do Alexandre Galo para ir para o Japão. Nós ficamos lá por um tempo. E quando o Abel se desligou após as grandes conquistas, né, nessa época com o Internacional em 2008, ele me fez o convite para ir para os Emirados Árabes. Voltamos a trabalhar juntos, né, de 2008 até 2014 no próprio Internacional. Passamos pelo Al Jazeera, voltamos para o Fluminense, 3 anos no Al Jazeera, 3 anos no Fluminense. E 2014, né, praticamente o nosso último trabalho juntos com o Inter. De lá para cá, eu voltei para os Emirados Árabes, voltei para o Japão, onde eu também trabalhei com o Alexandre Galo. E nessa segunda vez tu era o treinador? No Japão. Alexandre Galo. Ele foi com ele. E aí recebi o convite do Inter. O Roberto Melo me ligou no final de 2017 para 2018. Nós estávamos disputando inclusive as finais da Copa Nabisco lá no Japão. E o Roberto Melo, a pedido do Marcelo Medeiros, né, na época o presidente do Internacional, para retornar para ser o preparador físico da casa, o preparador físico do Inter. E foi um clube onde também houve uma identificação muito grande, né, fui muito bem recebido em 2014, se criou uma relação tanto profissional como pessoal muito forte. Prontamente eu aceitei o convite, estava nesse período com o Nelsinho Batista, né, que também tinha saído do Japão. Poucos meses antes do final da temporada, eu permaneci até o final da temporada. Quando houve o convite do Inter, eu voltei, fiquei as 3 temporadas, 2018, 19 e 20, que terminou no início de 2021. E aí, quando nós infelizmente perdemos aquele brasileiro na última rodada, já houve um movimento de contratação de uma nova equipe, né, de um outro país, que já vinha também com uma comissão integrada, e eu fiz a opção, conversei com o Alessandro Barcelos, na época presidente, para que ele me desligasse do Inter, né, e aguardasse uma nova proposta. Ela surgiu em seguida, através do Rodrigo Caetano, para que eu assumisse o Atlético Mineiro, e de lá para cá tem estado à frente do Galo. Bom, Não, eu tava aqui pensando e foi muito parabéns pelo poder de síntese, né? Porque foi incrível a história em 5 minutos, foi fantástico. Mas, Cristiano, naquela tua passagem pelo Inter, eu me lembro, assim, né? Vagamente, mas me lembro. Mas tiveste o título brasileiro de 2012 com o Fluminense. Sim. Aí tiveste o acesso do Inter à Libertadores em 2014 com o Abel. e o retorno da Série B para... Sim. Que ano? Quando ele... Não, eu não estava. Eu assumi logo depois que o Inter, tá. 2017, né? Aqui, foi ó. 17. 17 que o Inter, não. que o Inter subiu e eu assumi em 2018. Daí pega ali, ó, o Campeonato Brasileiro de 12, né, a Libertadores de 14 do Inter, ou seja, o Campeonato Brasileiro do Fluminense e a Libertadores do Inter, ou seja, ponta, né, ponta nos 2 times ali. Aí, a Copa do Brasil 2019, o Brasileiro de 2020... E aí, essas 2 traves aí acabaram se convertendo em gol no Atlético logo em seguida. Né? Então, num curto espaço de tempo, uma série de trabalhos com muito sucesso, né? Na minha opinião. E eu queria saber de ti como é que foi lidar com essa ascensão, assim, com esses trabalhos e sair do Inter do quase, e aí no Galo já conseguir transformar em título e se eu não estou enganado, acho que ano passado foram 72 jogos na temporada. 75 jogos do Galo, né? Isso. Como lidar com essa loucura dessa diferença de preparação física, Cristiano? Bom, Adriano, eu vou só retornar um pouquinho a essa trajetória, que eu tive o grande prazer de trabalhar por muitos anos com o Abel Braga, que é um dos grandes responsáveis pelas grandes conquistas. E, aí. Por favor, um parênteses. Foste elogiado pelo Abel Braga aqui no nosso podcast. Um amigo não poderia falar diferente, né? Foi muito elogiado, tanto acho que no ar e nos bastidores ele falou, cara, ó, Cristiano é fora de sério, o melhor que eu conheço, ele é muito bom. Foi uma série de elogios a tua pessoa. Um grande amigo que eu fiz ao longo da vida. E nós tivemos 2 boas passagens pelo Flamengo em 2004 e Fluminense em 2005. Nós somos campeões estaduais, perdemos a Copa do Brasil, que foi
uma decepção muito grande, Maracanã lotado com mais de quase 100 mil pessoas, perdemos o Santo André em casa, 2-0. Aí entra o ano seguinte, nós somos campeões estaduais pelo Fluminense e perdemos a final da Copa do Brasil também para o Paulista. Né? Então foram 2 decepções que nós tivemos consecutivamente. Mas aí nós deixamos de trabalhar em 2 anos, porque quando o Abel teve as grandes conquistas no Inter, 2006 a 2008, e nós voltamos para o Al Jazeera, também um clube que estava despontando, porém não tinha títulos na sua história. E de 2008 a 2011, nós praticamente ganhamos todas as competições que nós disputamos lá nos Emirados Árabes. O Abel, né, se tornou um grande ídolo também, reconhecido, né, nos Emirados. A gente volta para o Fluminense começa mal o brasileiro, me recordo inclusive que o Fluminense aguarda 3, 4 meses com um treinador interino na época, aguardando o Abel, porque nós tínhamos que terminar a temporada dos Emirados, que termina mais ou menos em torno de maio, junho de 2011, e quando nós chegamos o Fluminense está mal, inicia mal o brasileiro e ele consegue dar uma arrancada. Nós chegamos a brigar pelo título até o final, terminamos em 3º lugar. Vem em 2012 uma equipe forte, com patrocínio forte, na época a Unimed, através do Celso Barros. A gente é campeão estadual, é campeão brasileiro e chega muito próximo também de uma disputa de título pela Libertadores. Fomos eliminados ali nos minutos finais de uma partida fatídica ali, mas foi uma grande temporada. Perdemos a final do estadual em 2013, não começamos bem o brasileiro e acabamos nos desligando e voltamos a trabalhar em 2014 com o Inter. Né? A gente volta para cá, na verdade o Abel volta, eu a primeira oportunidade. E assim foi uma temporada muito marcante, né? Também era uma grande equipe, tinha grandes jogadores, fizemos um excelente estadual, vencemos as 2 partidas finais contra o arquirrival, o Grêmio. Inclusive nós estávamos comentando a segunda partida, nós vencemos a primeira no antigo... Não, na Arena. Na Arena? Foi o primeiro jogo. Foi a primeira vitória do Inter na Arena. Isso, 2-1. E única até esse ano, né? Esse ano a gente conseguiu, com o Medina, a gente conseguiu ganhar. Depois vencemos em Novo Hamburgo, se não me engano, 4-1. Não, essa foi... Caxias? Caxias. 4-1 no segundo jogo. E a gente faz um brasileiro bem regular. Também brigamos ali até o final. Infelizmente a gente não conseguiu chegar um pouco mais longe, mas foi um brasileiro digno, né, com a 3ª colocação. E aí vem, né, a gente, né, volta para o Inter em 2018. Brigamos também com o Odair Helma, um grande trabalho realizado pelo Odair 2018, 2019, né? Briga pelo brasileiro, briga pela Copa do Brasil, não vencemos. Aí vem uma comissão argentina, né? O Cudê, faz um bom trabalho, mas recebe uma proposta, acaba deixando o Inter. Vem o Abel, né? Com toda aquela identificação, com todo aquele apelo, né? Por parte do torcedor. Sensacional a relação que o Abel tem com o Inter. E a gente busca uma reação muito forte, com 9 vitórias consecutivas após 2 eliminações. Fomos eliminados para o Boca Juniors lá nos pênaltis, né, tendo vencido, perdemos em casa, vencemos lá 1-0 e perdemos nos pênaltis. E fomos eliminados pelo América também na Copa do Brasil. Perdemos em casa, vencemos lá e também perdemos nos pênaltis. Então era um momento de muita turbulência. Mas o Abel, com toda a sua energia, com toda a sua capacidade, né, com os profissionais ao seu lado e uma equipe também jovem, uma equipe bem competitiva, com atletas experientes, mesclando essa juventude e experiência, a gente consegue uma arrancada muito forte, né, com 9 vitórias e ali, né, já com um título assim muito próximo, e eu não vou me esquecer, nesse dia de 25 de fevereiro de 2021, para mim foi um dos dias mais tristes da minha vida, quando a gente empata em 0-0 com o Corinthians, com gols anulados, pênalti dado retirado e volta atrás. Eu me recordo, é até engraçado, Fernando, porque eu fiquei uma hora andando pelo Beira-Rio, não acreditando que aquilo estava acontecendo, sabe? Depois só pode ser não é verdade o que está acontecendo. E aí eu saio do jogo, eu precisava fazer uma cirurgia no joelho, saio do jogo, arrumo minhas coisas, coloco no carro, vou pro hospital. Quem me opera é o Guilherme Caputo, precisava fazer uma cirurgia de menisco logo pela manhã, saio do hospital, volto pro CT, pergunto sobre o presidente Alessandro Barcelos. E o Alessandro me recebe lá, entrando de muleta no CT, eu falei: Alessandro, meu ciclo terminou. Né? O meu ciclo no Inter terminou, foram 3 anos que nós buscamos até o final aí esses títulos, infelizmente eles não vieram. Então a gente precisa chegar aqui num acordo. Tal. O Paulo Brax também participou dessa reunião e ele foi leal, ele entendeu a minha situação, que era o momento de romper. E aí eu deixei o Inter para assumir o Atlético uma grande equipe, com grandes investimentos.
atletas de ponta, atletas experientes, vivenciados, rodados, né, com uma bagagem muito grande. Aí tivemos uma trajetória de 2021 excepcional, 75 partidas, uma equipe que manteve uma regularidade ao longo de todo o ano, um treinador que retorna agora, o Cuca, com uma experiência muito grande, com uma identificação com o clube, assim como o Abel com o Inter, o Cuca com o Galo, né, excepcional, né, uma liderança, um cara positivo, um cara que conhece muito também da área técnica e tática, conseguiu fazer com que todos remassem para o mesmo lado, estivessem muito envolvidos com as competições que nós tínhamos e acreditávamos que nós podíamos levar as 4 competições. Né? Fomos até o final, fomos eliminados para o Palmeiras ali também em 2 jogos onde nós não merecemos, né? Poderíamos ter chegado à final da Libertadores e conseguimos ganhar, além do estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro depois de 50 anos. Queria ter ganho com o Inter depois de 40 e acabei vencendo com o Atlético depois de 50 anos. Foi êxtase, né, para com o torcedor, para com a relação a torcida, né, inflamada. A torcida do Galo também é uma torcida muito fanática, é uma torcida muito apaixonada, muito sofrida também, e ela realmente ela se viu em êxtase a partir do momento que nós conquistamos, tivemos a temporada, e a atual temporada também estamos na briga, né? Conseguimos o estadual, ganhamos a Supercopa e estamos na briga aí pela Libertadores e pelo Brasileiro. Bom, Cristiano, vou voltar lá para o teu início de carreira, na década de 90, final da década de 90, pelo que eu vi da tua... Já sabia, assim, por pesquisa, né? Mas após te ouvir aqui, confirma. A questão dos métodos de treinamento, né? Teve um momento lá atrás, e isso já conversamos aqui com o Hélio, com o Paixão, né, que são grandes preparadores físicos, grandes entendidos nessa área, que o preparador físico tinha o seu espaço, ele tinha o seu período, o período da manhã, o período da tarde, a semana era programada e era só trabalho físico. Com o tempo isso foi evoluindo e hoje nós chegamos, depois dos europeus, depois até dos países, de alguns países da América do Sul, como a Argentina, a ser um trabalho sincronizado com o treinador, né? Um trabalho onde a bola é fundamental para o trabalho físico. Situações de jogo levam o jogador à exaustão para que ele apure fisicamente o seu estado. Eu queria te ouvir sobre isso. Como é que foi essa transição? Até quando houve o trabalho só com o preparador físico nessa área, né, de preparação? E depois, quando é que começou a ver essa mudança e como é que funciona hoje? E o que tem de bom que tenha ocorrido essa mudança? Bom, Fernando, do final da década de 90 para hoje, realmente se mudou bastante, né? Nós tínhamos o preparador físico, ele tinha durante a semana pelo menos 1 ou 2 atividades que eram destinadas apenas para ele, que ele tivesse total liberdade de realizar aquilo que ele entendia, fora o período inicial, né? As pré-temporadas, as intertemporadas, onde se dava uma atenção muito grande à parte física. E na época, esses trabalhos eles não se caracterizavam para onde você conseguia colocar o elemento bola. Geralmente as atividades eram destinadas realmente à parte física, né? O componente técnico ele não entrava durante esse período. E com o passar dos anos, né, se entendeu, até pela necessidade para você otimizar, né, o seu trabalho. Os calendários também passaram a se achatar um pouquinho mais, o número de jogos, o número de competições também passaram a crescer e passou a haver a necessidade de você otimizar o seu treino, ou seja, fazer com que o seu atleta melhorasse na questão física, mas ao mesmo tempo não perdesse o contato com bola. E houve eu acredito, Fernando, que houve um crescimento muito grande da qualidade do trabalho técnico, né? O trabalho técnico passou a ganhar na época era coletivo, rachão, às vezes fazia um trabalhinho assim num campo menor um pouquinho de cruzamento, finalização após o treino. Basicamente esses eram os treinos, né? Hoje os trabalhos técnicos ele tem um direcionamento muito grande para o modelo de jogo, então você repete ações, aquilo que você espera realizar durante as partidas, dentro daquilo que o treinador acredita. Então a intensidade dos trabalhos técnicos também se mudou bastante, né? Os coletivos muito longos, 45, 60, 80 minutos, aquela loucura. Hoje os trabalhos passaram a ser um pouco mais com volumes um pouco menor, mas com intensidades um pouco mais altas. Então o trabalho técnico ele passou a contribuir muito no tocante à parte física. Nós costumamos dizer, Fernando, que houve uma inversão da pirâmide física. Antigamente você entrava para
o início de uma preparação anual, você tinha que dar uma base aeróbia para depois entrar nos trabalhos anaeróbios, com trabalhos de força, para terminar com o trabalho de velocidade. Era essa a pirâmide, convergindo lá para o final para a velocidade. Essa pirâmide, ela se inverteu. Hoje você dá uma atenção muito grande para o componente neuromuscular, uma atenção muito grande para o componente força, nas suas várias formas de manifestação, força máxima, força explosiva, força resistente. As atividades, elas sempre exigindo do atleta ações com velocidades altas, com mudança de direção, atividades que promovem essa capacidade de reação muito rápida. E o trabalho aeróbio ele passou a estar inserido nos trabalhos técnicos, ou seja, existe também a questão tecnológica, né, Adriano, Fernando, que a gente não pode deixar de ressaltar a mudança tecnológica, na entrada muito forte de equipamentos que avaliar o te dão todos os detalhes de como está sendo o treino. Então hoje você coloca um GPS e você tem em tempo real tudo aquilo que o atleta, o comportamento da frequência cardíaca do atleta durante o treino, as ações que ele realiza nas diferentes faixas de velocidade. Então você consegue realmente ali naquele momento entender se a atividade que você propôs está atingindo o objetivo. Então os trabalhos técnicos eles passaram a contribuir muito no tocante ao desenvolvimento cardiorrespiratório dos atletas. Então, além, claro, da questão técnica e tática, né, visando o jogo, visando a forma de jogar da sua equipe, a questão física passou a estar inserida ali. E o preparador físico ele passou a dar uma abordagem muito grande para os trabalhos neuromusculares. Existe a questão da prevenção, pelo um calendário também muito extenso que nós temos, né, de trabalhos que promovam uma melhor mobilidade articular, seja tornozelo, joelho, quadril, atividades que te ajudam no tocante à manutenção do equilíbrio dos diferentes músculos, né, que você utiliza, algumas musculaturas que nós chamamos de musculaturas secundárias ou auxiliares, que até então não se dava muita atenção, o trabalho de core, o trabalho funcional ganhou também uma importância muito grande, e os trabalhos com bola passaram a ter uma importância nesse sentido, de você otimizar o seu treino, fazer com que aquele treino tenha uma questão técnica e tática, visando a próxima partida, visando a forma de jogar que o treinador, né, tem o interesse de implantar, e ao mesmo tempo, né, o preparador físico, vamos dizer assim, ajudando no desenvolvimento da atividade para que ela também atinja a demanda física necessária. Então essa relação ela passou a estar muito próxima, essa relação treinador, enquanto que naquela época, final da década de 80, 90, preparador físico trabalha os trabalhos estritamente sem bola, os trabalhos técnicos direcionados apenas para o treinador e os seus auxiliares, eles se juntaram. Né? A partir do momento que você precisou melhorar a qualidade do seu treino, os trabalhos técnicos ganharam uma intensidade, o preparador físico tem um papel importante nisso, viu, Fernando? Em você estabelecer as zonas que você quer trabalhar, naquele momento os períodos de esforço, os períodos de pausa, o volume desse treino, porém o comando dessa atividade, da grande maioria das atividades, ela passou a ficar a critério do treinador e seus auxiliares. Uma coisa que eu acompanhei, essa pequena mudança, né? Que ela foi sendo pequena, hoje ela é imensa, sim, comparando com o que era, mas ela veio gradativa. Gradualmente. Então o primeiro contato que eu tive com isso foi a partir da contratação de treinadores estrangeiros. Quando nós contratamos o Fossati, o preparador físico que veio, era o Valenzuela, qual era o primeiro nome dele? O Valenzuela, ele tinha essa forma de treinar junto com o Fossati. Só que naquela época as avaliações, os GPS, a ciência não era tão apurada como é hoje. Então o nosso grupo de jogadores, ele sofreu no início. Por quê? Porque o jogador brasileiro tem uma característica toda peculiar. Então, se ele vai trabalhar com bola, ele fica numa zona de conforto e não chega na exaustão que é necessária para atingir o objetivo da treinabilidade. Né? Então, naquele momento, nosso time decresceu de condição física em relação ao que tinha antes. Entendi. Né? Aí, conversando com o Fábio Messeredia, que era o preparador físico do ano anterior e que permaneceu, ele acabou se dando conta disso, e aí, através de gestão da minha parte, que era o vice-presidente de futebol, a gente conseguiu compor essa relação com o preparador físico e com o treinador, de acrescentar a esse trabalho o método antigo, né? Complementando o trabalho que era feito. Né? Mas depois, com as avaliações e com toda a ciência que passou a ser inserida nesse contexto, hoje não é mais necessário. Então o jogador brasileiro já está adaptado.
Não sei se chegou a acontecer uma situação como essa Sem contigo. dúvida, Fernando. E assim, duas situações bem bacanas que aconteceram ao longo da minha carreira, Fernando. Primeiro, meados da década de 90, eu saindo de uma situação de estagiário e passando a trabalhar nas categorias de base e o preparador físico do profissional na época, Adilson Meneghel, era o preparador físico do Cilinho. E ele me chamou para auxiliá-lo, né? Falou que eu não estou precisando de ajuda, a gente viaja e tal, e quando eu não estiver presente, e mesmo quando estando presente, você estando disponível, quero que você esteja no campo acompanhando. E assim, trabalhar com o Cilinho foi uma grande experiência, né? Na época, nós estamos falando aí de 95, 96, ele já propunha esse tipo de atividade, esse tipo de treino. Trabalhos em campos reduzidos, colocava 11 contra 11 num espaço curtinho, não saía treino, não saía jogo. Ele falou, Cristiano, calma, dá tempo, né? Vamos repetir, repetir isso inúmeras vezes que a situação vai... E realmente, nós já vimos esse início de mudança, desse início de comportamento por parte dos treinadores. Você citou a questão dos treinadores estrangeiros, eu não tive a oportunidade de trabalhar até recentemente, né, que eu trabalhei com o Eduardo e agora com o Tony, mas treinadores brasileiros também, Fernando, né, com muita experiência, com muita bagagem, que já realizavam esse tipo de trabalho naquela época. E depois veio essa evolução, como você bem disse. E assim, Fernando, essa questão que você colocou da intervenção do profissional de educação física, da intervenção do preparador físico. Você citou, né, o Fábio, né, na época que ele acabou percebendo um grande profissional, né, hoje comanda a nossa seleção, entendendo que as atividades com bola não estavam sendo suficientes para que o atleta também aprimorasse, desenvolvesse a sua condição física. Precisava de alguma intervenção. E isso acontece muito, Fernando. Só que com a inserção da tecnologia, com os equipamentos, essa inserção, essa intervenção ela é imediata. Ou seja, eu tô olhando o que está acontecendo no treino. Opa, eu tenho 3, 4 atletas que não entrou numa zona que eu queria que ele entrasse, seja de frequência cardíaca ou seja de velocidades, ações de aceleração, desaceleração ou velocidades que são programadas, né? Zonas que são programadas pelo seu GPS. E aí você acaba pensando esse jogador após o treino, vem cá, fulano, ciclano e beltrano, vocês precisam complementar a sua atividade técnica. A sua atividade técnica teve um papel importante para o treinador? Essencialmente sim, sem dúvida nenhuma, mas existe a necessidade de fazer um complemento físico, porque fisicamente essa atividade não deu o resultado que nós esperávamos. Então com essa tecnologia nos facilitou muito. Né? É importante, né? Hoje os fisiologistas acompanham a atividade e estão sempre trocando essa ideia, não só com o preparador físico, mas com o próprio treinador, está sempre perguntando. O Cuca é um profissional que faz muito isso. Como é que estão os números aí? Os números estão bons? Atingiu? Não atingiu? Então hoje existe um interesse também pelo comando técnico, se a atividade proposta ela tá atingindo não só a parte técnica e tática, mas também a questão física. E o profissional de educação física, o preparador físico, tem que estar capacitado para fazer a leitura não só do treino, mas da semana, do mesociclo, do calendário anual, para que o atleta permaneça, vamos dizer assim, em níveis de competitividade muito, muito alto ao longo de todo o ano. Então o preparador tem uma função importante, especial nesse destrinchar o treino e provocar essas intervenções quando necessário. Eu queria entender, assim, Cristiano, como é que funciona para ti esse planejamento? Porque, na verdade, eu imagino que tu deva ter esse planejamento todo segmentado, só que de tempo em tempo ele precisa ser revisado por uma série de fatores. Agora com janela, com chegadas, com saídas, né? Eu acho que talvez, de repente, tenha que haver uma supervisão do teu planejamento de curto, de médio. Eu queria entender como é que funciona isso pra ti. Porque, por exemplo, daqui a pouco houve uma eliminação precoce, ou houve uma substituição de jogo, de data de jogo. De quanto em quanto tempo tu tem que estar em consonância, né, com a tua planilha, com o teu planejamento, para que tu consiga colocar em prática o máximo daquilo que tu te propõe a fazer. Bem legal a sua pergunta, Adriano. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da experiência do atual calendário, né? Vamos falar da temporada 2022. Então, a primeira coisa que o preparador físico, não vou falar de forma geral, né? Eu vou falar o meu caso, né? O que eu levanto primeiramente é o número de jogos que eu tenho, as competições que eu vou disputar e o número de jogos que eu tenho durante o ano. Então eu levantei ali, a temporada começou no dia 15 nós nos apresentamos no dia 15 de janeiro e a temporada termina no dia 13 de fevereiro, 10 meses. Né? Já é uma temporada mais curta em virtude da Copa do Mundo.
Nesses 10 meses eu tenho 15 datas para o estadual, um jogo da Supercopa, 38 datas da Copa do Brasil, 13 datas da Libertadores e mais 10 da Copa, 13 da Libertadores, 38 do Brasileiro e mais 10 da Copa do Brasil, totalizando 76 jogos. 76 jogos distribuídos ao longo de todo o ano. E o planejamento, ele parte do princípio que você vai disputar todos os jogos. Então é um desafio para a gente hoje, não só para o preparador físico, mas para todos os departamentos que envolvem o rendimento, né? É uma engrenagem que precisa funcionar simultaneamente para tentar otimizar essa performance durante a temporada de todos os seus atletas. Você precisa visualizar isso. Poxa, o calendário é dessa forma e o calendário está apertado. Então, mais do que nunca, né, você precisa... Cada sessão de treino, aquilo ali é uma pérola para você. Aquilo ali você tem que tratar aquilo como momentos extremamente importantes. Que à medida, hoje não tem tanto problema. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, ao dia seguinte você vai voltar, vai chegar meio que não vai dormir direito. Hoje não preciso treinar não, acabou um jogo. Né? Poxa vida, tem uma viagem cansativa no dia seguinte, deixa para lá não. Hoje, cada 10, 15, 20 minutos que você realiza após uma partida, aqueles atletas que não jogaram, é extremamente importante, porque você somando um pós-jogo, depois de uma partida, não vai fazer nenhuma mudança drástica na condição do atleta. Mas se eu pegar após 76 jogos, talvez tenha uma contribuição. Então, o preparador físico, ele vê o todo primeiro, ao lado do treinador e de todos os que estão ali apoiando, né, o trabalho de campo. E, claro, você precisa crescer com a questão física, não só a questão física, técnica, tática, mental também, ao longo das primeiras semanas, dos primeiros meses, porém existem pontos chaves durante a temporada. E ali a sua equipe precisa estar em boas condições, principalmente quando você chega em jogos eliminatórios, em jogos onde você pode ser eliminado em duas partidas, né, onde você joga uma partida em casa, uma Libertadores, uma semifinal de um estadual ou uma Copa do Brasil da mesma forma. São momentos importantes onde você precisa estar com o grupo em boas condições. E você tenta, ao longo desse período, fazer com que as suas ondulações de carga elas caminhem para que você tenha o seu atleta na sua melhor condição em períodos chaves da temporada. Uma vez isso mudou, por exemplo, fomos eliminados, até então nós praticamente não tínhamos tido nenhuma semana cheia de trabalho ao longo desses 6 primeiros meses do ano. A partir do momento que nós fomos eliminados da Copa do Brasil, o nosso calendário já mudou. Nós já passamos a ter 6 semanas cheias, 2 jogos das quartas de final, 2 da semifinal e mais 2 das finais. Então você passa a ter 6 semanas. Então o seu calendário, as suas atividades, a sua forma de vamos dizer assim, de entender e também de intervir nos seus treinamentos, ela muda completamente. E durante esse processo, existem questões que acontecem. Atletas chegando, atletas que se lesionam, atletas que não conseguiram, porque seria muito fácil para nós preparadores físicos ou, né, de uma forma geral, todos os envolvidos com o desempenho, você realizar a mesma sessão de treino para todos e todos responder exatamente da mesma forma. E não é isso que acontece. São atletas biologicamente individuais, são atletas que respondem de forma diferenciada ao mesmo estímulo. Então você precisa entender isso. Para determinado jogador, essa atividade foi o suficiente, né, ao longo da semana ou ao longo do mês. Ele já se encontra, esse outro atleta que realizou os mesmos treinos, ele precisa de um complemento a mais, ou seja, não é o suficiente aquilo que ele está realizando. À medida que você, né, colhe informações das diversas áreas, você tem condição de fazer isso. E uma vez atletas que chegam em condições diferentes, nós agora, por exemplo, chegaram 4 atletas nessa janela, né, atletas que não jogam, vinham até treinando de certa forma, mas não jogam há muito tempo. Esses atletas precisaram passar por um período de treinamento diferenciado dos demais, treinando de forma integral ao longo da semana, 1, 2, 3, quantas necessárias, né, de acordo com o nosso planejamento, para que eles atingissem uma condição que a gente considerasse ideal para poder iniciar a fazer parte dos jogos oficiais. E é claro, o ritmo de jogo vai dando a ele uma condição cada vez melhor. Então você começa a pontuar, mas é extremamente interessante e importante você estar atento. A qualquer situação que aconteça durante a temporada, o seu curso muda. Né? Você precisa fazer alguma intervenção. Já tem um espaço maior para realizar. Não é isso que eu queria.
Eu queria estar disputando os 76 jogos durante a temporada e chegar nas finais de todas as competições. Uma vez não acontecendo, você precisa remanejar suas atividades, chamar todos os departamentos para conversarem. Né? Essas conversas elas acontecem diariamente, mas existem conversas com mais detalhes semanalmente, onde todos possam estar entendendo o processo que está vivendo o clube em termos de rendimento. Né? E aí você faz essas intervenções de acordo com o que o calendário te apresenta. Então, estão todos muito... Hoje, todos os profissionais, eles não pensam só, claro, né, o nosso futebol brasileiro, ele quer o resultado imediato, mas a gente precisa estar sempre olhando para o todo. Né, como é que está o caminhar, né, existe um norte, existe uma linha, existe onde nós queremos estar com os nossos atletas em termos de resposta, de rendimento, existe. Então, nós precisamos caminhar. Não é ficar toda hora, né, qualquer coisa que aconteça, você muda drasticamente a sua metodologia de treino. E isso eu não acredito, essa forma de trabalhar eu não acredito. Então hoje, uma vez você tendo o todo e as questões que acontecem durante a temporada, faz você fazer algumas intervenções importantes para manter os seus atletas em boas condições. Cristiano, eu saí do futebol clube, né, em 2010. E lá atrás, eu gosto muito de trabalhar com números, né? E eu observei que um calendário como o nosso demandava a utilização contemplando lesões, contemplando contratações, venda de jogador, jogos toda semana. Tu usa durante o ano, nesse calendário de 75 jogos, 40 jogadores diferentes. Nós tínhamos na época um time sub-23, um time B, exatamente porque era uma reserva quando faltava do teu grupo normal, que tem que ter 30 jogadores, 32, tu usava outros. E aí tem ingressos, tem saídas para chegar nesse número. Hoje o Palmeiras, eu vi o Palmeiras na temporada passada, usou 28 jogadores. Né? Ele conseguiu chegar num número muito, a meu juízo, reduzido, mas fruto de um trabalho de pesquisa, aprimoramento de treinamento e tal. Como é que tu vê isso? Vocês trabalham com esse tipo de pesquisa? Como é que o Atlético faz? Quantos jogadores o Atlético utilizou? Quantos ele utiliza numa temporada exaustiva como essa? Olha só, Fernando. Eu vejo assim, você acaba utilizando todo o seu plantel. Se você tem 40, é muito provável que você vai utilizar quase todos esses 40 atletas. Se você tem 30, 28, é muito provável que você vai utilizar... Mas tu tem 30, tu acaba faltando. Daqui a pouco, tu acaba faltando jogador de repente, né? Bom, vamos supor, né, você joga com 11, você tem mais 12 no banco. E tem 4 goleiros aí, né? Sim. Nesses 30. Hoje nós temos 32 jogadores. Todos participaram, fora os goleiros. Todos já tiveram a sua parcela. Se ela foi pequena ou se ela foi grande, mas todos os atletas participaram de jogos oficiais. Todos. A temporada passada, todos os atletas tiveram uma certa minutagem. Alguns com uma minutagem absurda, de jogar quase mais de 6 mil minutos, né? Mais de 60 partidas. E outros com uma minutagem muito baixa. Talvez somando, não dando 2 jogos oficiais. Mas é difícil você ter um atleta no plantel, Fernando, que não participe. Fernando, uma outra coisa importante, né, que deve se destacar. O atleta de 15, 20 anos atrás não é o mesmo atleta hoje. Né? O comprometimento profissional dos jogadores da atualidade é diferente do que nós tínhamos anteriormente. O atleta, ele entende isso hoje. Ele entende a necessidade de se cuidar, ele entende a necessidade de se alimentar bem, ele entende a necessidade... Existem, né, alguns que fogem à regra, que são exceções, mas hoje a necessidade do comportamento profissional por parte do jogador ela é essencial para o rendimento. Então, por mais que você tenha um calendário extremamente apertado, o atleta hoje, as lesões elas continuam, os atletas são acometidos, mas você percebe os atletas mais fortes, você percebe os atletas mais resistentes, você percebe os atletas melhores recuperados, né, para a partida seguinte. E isso também não é a despeito apenas do comportamento do jogador. Existe, né, uma tecnologia muito grande por fora, profissionais muito bem capacitados que auxiliam nesse processo. E outra coisa importante, Fernando, que o nosso comportamento em termos de, como é que eu posso te falar, de mídia, de própria questão diretiva e também do comportamento dos próprios atletas, até alguns anos atrás não gostava muito de você rodar o elenco.
de você dar, o cara queria jogar todos os jogos. Isso também está mudando. Né? Nós entendemos hoje que os atletas, eles também entendem a necessidade de dar um passo para trás, ou dar uma recuperada. Isso, deixar de jogar uma partida para que na partida seguinte ele esteja em melhores condições. Talvez essa, tanto a postura, a melhora tecnológica, o investimento em termos de estrutura física para com os jogadores, a conscientização profissional por parte dos atletas, isso mudou. Eu vejo isso de forma bem clara, sabe, Fernando, que mudou o comportamento do jogador. Hoje você marca um treino, por exemplo, às 10 da manhã. Eu chego às 9 na academia, a academia tem 25 atletas. Realizando trabalhos preventivos, realizando trabalhos de fortalecimento, melhorando mobilidade, melhorando as suas musculaturas auxiliares que ajudam também no rendimento. Então esse comportamento não existia. Você chegava lá, era 5 minutos antes de começar o treino, os atletas estavam chegando no CT, né, no centro de treinamento. Então esse comportamento mudou demais. E essa questão da rotatividade, da necessidade de você rodar um pouco o elenco, desde que você tenha condição para isso também, né, Fernando, Adriano? Também é uma outra situação que faz com que você não tenha necessidade de ter no elenco talvez 40, 45 jogadores. Pode até ser que passem 40 jogadores pela temporada. Alguns saem, outros chegam. Esse é o cálculo. Esse é o cálculo. Isso. Não é ao mesmo tempo. Né? Isso pode acontecer. Mas essas questões, esses fatores, eu vejo que eles se destacam fazendo o que... até então, se a gente falar, vou dar um exemplo para vocês da temporada 2020, nós tivemos 9 jogadores que jogaram mais de 60 jogos. 2020? 2021. Entendeu? 9 jogadores jogaram mais, se ele iniciou ou se ele entrou durante o jogo, mas foram mais. Isso são situações que dificilmente acontecia no passado. Então você percebe, um atleta para jogar 90 jogos, jogar 60 jogos numa temporada, ele tem que ter se cuidado muito para que ele conseguisse manter um rendimento durante todo esse tempo, Fernando, durante uma temporada. Caso contrário, ele não consegue, né? Não tem mágica. Precisa dessa resposta profissional, dessa conscientização por parte do atleta. E hoje isso eu vejo muito forte no âmbito profissional, das grandes equipes, né? Principalmente dessas equipes que têm um calendário muito extenuante, como equipes como o Inter, como o Atlético Mineiro. Hipoteticamente falando, né, não é a verdade, não tem que ser a realidade, nem tem que ser algum caso recente, mas enfim, eu queria saber, e nos casos do atleta que não se cuida, ou do atleta que não tem esse comprometimento, ou do atleta que não tem esse entendimento, que talvez sejam escassos os casos, mas eles existam, eu queria saber em quanto tempo, com a condição tecnológica que existe hoje, em quanto tempo as comissões técnicas dos clubes de ponta, porque assim como o Atlético, como o Inter, de repente como outras equipes, Palmeiras, enfim, em quanto tempo tu já consegue notar isso, Cristiano? E como é ser esse mensageiro da má notícia pro técnico, por exemplo? Talvez ele note no campo, mas talvez tu, com todos os acompanhamentos de números e a baixo rendimento e todos os cálculos, enfim, em quanto tempo já dá para entender que, opa, esse cara pode ser por N fatores. Sim. Ele pode estar dormindo mal, ele pode estar exagerando na comida, ele pode estar indo pra festa, ele pode estar com problema familiar, enfim. Quanto tempo dá para perceber isso hoje? Então, Adriano, olha só. Como eu falei, pelo fato de você ter o comportamento dos jogadores terem mudado do sentido, aquele atleta que ele, vamos dizer assim, o treino está marcado para tal horário e eu vou chegar 20, geralmente os clubes hoje determinam para chegar no mínimo 45 minutos, isso é quase que uma regra geral. Mas o atleta pode chegar dentro do CT e ficar de papo, ficar conversando, vai lá, passa no departamento médico, pega uma maca, faz um laser ali no tornozelo, reclamando de algumas dores nesse sentido, mas existe um controle, né? Então esse atleta ele tem atividades pré-determinadas que ele precisa realizar, e uma vez ele não realizando, o próprio grupo chama esse jogador e fala: meu amigo, não tá legal, né? Você tem lideranças dentro da sua equipe e é visível à medida que o atleta não consegue responder, não consegue evoluir, começa a se lesionar constantemente. Não estou falando que a lesão também é a responsabilidade apenas do jogador, pelo contrário, né? O jogador não quer se lesionar, ele não tem esse interesse de se lesionar. Mas uma vez, por exemplo, eu tive um atleta com uma lesão
na musculatura posterior de coxa. Esse atleta precisa de uma atenção especial. Vai ser dada atenção especial? Vai. Mas ele precisa se comprometer em fazer as atividades necessárias para fortalecer aquele determinado grupo muscular para que isso não aconteça uma recidiva, para que não aconteça novamente. À medida que esse atleta não tem esse comprometimento de dar esse retorno para você, né? Você, preparador físico e equipe médica, vai chegar nele e falar, meu amigo, não está legal, né? Você precisa entender que para você render, você precisa passar por esse processo. Caso contrário, você vai voltar para o campo e vai se machucar novamente. Caso contrário, você vai voltar para o campo e não vai ter um rendimento que é esperado, que nós esperamos de você, pela sua qualidade, pela sua condição. Então, e assim, um fator importante, a questão da tecnologia, você consegue monitorar bem o seu treino, a sua atividade. Então, se você vê as disparidades que muitas vezes pode acontecer de um atleta, poxa, não é possível que esses dois atletas fizeram exatamente o mesmo treino, porque um teve uma intensidade, por exemplo, de correr um volume de 5.000 metros com uma intensidade acima de 25, e esse correu 3.000 metros com uma intensidade abaixo de 20. O mesmo treino não pode ter dado essas respostas tão discrepantes entre vocês dois. Meu amigo, vem aqui, você precisa realizar uma atividade à parte, uma atividade paralela que equilibre a sua condição física. Então você tem essas ferramentas que te proporciona isso, Adriano. E assim, isso fica notório no campo, né? Claro, você pode ter muitas vezes um jogador que não dormiu bem uma noite, 2 noites, um filho novo que nasceu, um problema familiar, né? Que isso muitas vezes acomete os atletas, isso pode acontecer. Mas quando isso passa a se tornar uma rotina, é parte do nosso trabalho chamá-lo e fazer com que ele se entregue um pouco mais nas suas atividades propostas e possa responder de forma mais satisfatória. Treinador, ou se nós não estivermos dando, comissão técnica, não estivermos dando conta desse recado, a própria parte diretiva entrar nesse processo. Falar, meu amigo, do jeito que está não dá. Mas você tem hoje ferramentas que você, acompanhando ao longo das atividades, você vai realmente entender se esse atleta está ou não tomando os cuidados necessários para que ele possa render no campo. Eu tenho muita curiosidade, Fernando. Vou te furar aqui já. Preciso fazer mais uma pergunta. Sobre essa questão física. Recentemente eu tive acesso a uma notícia ali, estava lendo, sobre o volume da perda de peso do Hulk num dos jogos, que se eu não estou enganado, acho que foi de 7 quilos. A diferença entre o início do jogo e o final da partida, alguma coisa assim. Mas foi um absurdo. Foi um absurdo, tá? Como é lidar com essa preocupação em fazer com que os atletas tenham uma recomposição adequada, sabedores de que tu vai voltar para um hotel, que vai ser difícil, vai ser corrido. Como é que a comissão técnica lida com esse acompanhamento de pós-jogo, né? Existe um checklist, existe uma programação específica, eles são acompanhados de perto para que realizem corretamente essa recomposição, Cristiano? Aliado. Então não é só a questão do pós-jogo, né? É diário esses controles, né? Hoje o atleta, ele chega no campo, ele pesa antes e depois, ele vê a questão da desidratação da atividade que foi realizada. Existem várias percepções que também são coletadas diariamente, né? Como é que está esse atleta? Dormiu bem? Não dormiu bem? Sua percepção de cansaço, a sua percepção do treino anterior, como é que está a percepção em relação àquilo que você fez ontem no dia de hoje? Alguma dor? Existe alguma dor? Que nota que você dá para essa dor? São percepções que são coletadas diariamente. E aí, né, uma vez você canalizando todas essas informações, você acaba identificando um ou outro atleta que não está totalmente recuperado para a atividade que vai ser realizada. E aí você tem que entrar com uma intervenção. Num pós-jogo, por exemplo, né, além disso, da questão do você controle do peso, um atleta que extremamente se desidratou, existem algumas enzimas que são identificadas, enzimas que, vamos dizer assim, que te dão um norte para o nível de estresse físico que esse atleta se encontra naquele momento. Seja o cortisol, seja a creatina quinase, a secar, né, que nós estamos tão acostumados a ouvir no nosso meio, e uma vez dando alterado esses valores, realmente esse atleta não se encontra em boa recuperação. Você precisa intervir. A câmera termográfica, você tira uma foto dos membros inferiores dos atletas, frente e trás, e você identifica locais onde essa temperatura está um pouco mais elevada, ou seja, está desproporcional
a temperatura em determinados grupos musculares, ou seja, aquele grupo muscular ele realmente se encontra num nível de desgaste um pouco maior, precisa de uma intervenção. Então, fora isso, né, dentro do próprio clube tem toda uma estrutura de uma câmara hiperbárica, de uma piscina de resfriamento, de uma piscina aquecida, né, para que você consiga se recuperar. E uma outra função extremamente importante, né, que eu vejo e passou, né, já há alguns anos, já tem um papel fundamental, a questão da nutrição. Né? A nutrição desportiva hoje ela ocupa um papel extremamente importante, onde você entende que o atleta precisa se alimentar muito bem, mas que muitas vezes só a alimentação não é suficiente. Você precisa entrar com fortes dosagens de suplementos, seja ele em questões nas questões de carboidrato, proteína, ou até mesmo muitas vezes a questão da gordura, para que ele recupere um determinado peso, né, energia para que ele possa manter rendimento ou recuperar o seu rendimento logo após a atividade. Então, existe essa questão nutricional extremamente individualizado à medida que esse atleta tem um desgaste muito grande. E essa questão que você falou do Hulk, nosso corpo ele tem mecanismos de termorregulação. Então, à medida que o corpo aquece, né, ele precisa resfriar. E como que ele resfria? Através da sudorese. E o Hulk, ele realmente se desidrata muito durante o jogo. Ele perde muito líquido. É uma questão genética, mas é uma questão também de mecanismos de você manter o resfriamento do seu próprio corpo. E precisa ter uma atenção, o Hulk precisa ter uma atenção especial na questão da reidratação. Não só depois do jogo, durante a própria partida. Ou seja, em intervalos que acontece ali, uma pausa por alguma razão, ele precisa se hidratar. Intervalo do jogo, precisa se reidratar. Volta para o segundo tempo. Existe algum momento onde o jogo para por alguma razão. Precisa se reidratar. Então é um atleta, né, você citou um exemplo, que precisa de uma atenção especial nesse sentido para que ele não perca rendimento. Bem, estamos chegando no fim, né? Infelizmente. É uma pena, né? Então vou fazer uma pergunta, quase arrematando a nossa conversa, que tem a ver com esse grande número de treinadores de fora do país que hoje, né, estão militando no Brasil. Tu tem uma experiência recente com 2 treinadores argentinos, né? E eu queria te ouvir com toda a parcimônia e a ética possível, claro, que eu sei que tu vai ter, sobre como é que funciona essa relação com o treinador de fora, a diferença de gestão de pessoas que eles trazem em relação aos nossos treinadores, com quem tu trabalhou a vida toda. Enfim, queria te ouvir sobre esse momento em que os treinadores estrangeiros têm tido uma relevância maior aqui no Brasil, né? A que tu atribui isso em relação às decisões que estão sendo tomadas? Se é que tu pode te manifestar a respeito. Claro que posso, Fernando. Então, as minhas experiências com treinadores estrangeiros, elas foram, de certa forma, muito favoráveis, sabe, Fernando? Tanto a experiência no Inter com o Kudê foram experiências diferentes, vou falar sobre as duas. Como agora com o Tony e a sua equipe, foram experiências onde eu estive o tempo todo envolvido com o processo. Quando o Kudê chega, ele chega com uma comissão, né? Eram 2 preparadores físicos e 2 auxiliares técnicos, e eu passei dentro do Inter a fazer uma função mais de ajudá-los na questão de você continuar desenvolvendo os relatórios diários das atividades que estavam sendo realizadas, né? Tanto nas questões de jogos como nas questões de treino, e discutir, né, determinados atletas que precisariam de questões mais detalhadas em termos de você desenvolver atividades especiais que precisariam de mais em cima da tua experiência anterior em relação a esses atletas. Isso, né? E o acompanhamento, né? Que estavam comigo durante 2 temporadas, já conhecia bem os jogadores. E eles me acolheram muito bem, né? Sempre me colocaram dentro do processo, porém o comando da preparação física, ele ficava com o Otávio, né? Tanto o Otávio como o Guido, que era o seu auxiliar. Porém, discutiam sempre comigo aquilo que seria proposto, as atividades que eram destinadas. E o que foi surpreendentemente, Fernando, os atletas na equipe do Kudê, no trabalho do Kudê, passavam muito tempo nas mãos do preparador físico, fazendo trabalhos estritamente físicos, sabe? A escola argentina é assim ou não? Existem diferentes métodos de trabalho, mesmo dentro do próprio país.
a metodologia usada pelo clube aqui dentro do Internacional foi assim, né? Os atletas passavam muito tempo nas mãos do preparador físico, realizando atividades físicas. Foi algo interessante que aconteceu. Claro que também teve a questão da pandemia, onde se abriu um espaço muito grande, né? E o Inter, se eu não me engano, foi a primeira equipe a retornar aos treinamentos durante a pandemia. Nós ficamos parados pouco mais de um mês, 40 dias, e nós já retomamos com todos os cuidados que na época eram necessários. Porém, assim, fazer algum apontamento de diferença do trabalho estou falando daqueles que eu tive experiência, com as comissões técnicas brasileiras, não posso te dizer assim que houve diferenças muito drásticas na metodologia de trabalho, na forma de execução. Eu vejo assim, Fernando, vamos falar do Tony um pouquinho. O Tony já foi uma situação um pouco diferente. O Tony trouxe também 2 auxiliares, trouxe um preparador físico, porém o comando da preparação física seguiu comigo. E assim, a relação com o Tony e a sua equipe técnica foi extraordinária, né? Pessoas profissionais, além da sua qualificação técnica, mas qualidade pessoal, né? Pessoas assim, de bom coração, sempre alegres, sempre chegando bem humorado, querendo trabalhar, sempre positivo, sempre acreditando que aqui poderia responder mais, que aqui poderia evoluir, integrando todos os profissionais dentro do processo, não só a mim, né? Claro, eu era o responsável, continuei com a responsabilidade da preparação física, mas todas as áreas de apoio tinham total liberdade para estar discutindo com eles. Então, nós se questiona muito, né, o resultado que o Atlético está tendo nessa atual temporada, porém eu vejo de uma forma um pouco diferente, né? Pode se questionar rendimento, performance no campo, mas resultados, né? Nós disputamos 2 competições, ganhamos, fomos eliminados num jogo, né, contra o Flamengo, que são duas grandes equipes, né, na Copa do Brasil, ganhamos em casa, 2-1, podíamos ter feito um placar mais elástico, perdemos no jogo de volta, 2-0, não jogamos bem, fizemos uma partida muito ruim e fomos eliminados e estamos, né, brigando pelas 2 competições que nós temos ainda durante essa temporada. Então, em termos de resultado, nós podemos falar que os resultados estão sendo bons. De performance, de desempenho, talvez não. E isso sim nós temos totais condições de mudar e de melhorar. Porém, foram duas comissões assim, de pessoas que chegaram no clube, mas não chegaram com toda aquela arrogância de achar que eram os donos da verdade, de achar que sabiam tudo, de achar que eram os inventores, vamos dizer assim, do futebol, né? Que muitas vezes a gente ouve, e aí, né, você também está no futebol, já deve ter chego para você informações de outras equipes que vêm de fora, né, e não querem ouvir nada, acham que as comissões técnicas brasileiras não têm condição ou estão muito defasados em relação ao que acontece lá fora. Eu não vejo dessa forma, Fernando. Eu vejo muita gente qualificada no futebol brasileiro, muitos profissionais, principalmente jovens, né, que estão chegando também, com muita informação, com muito embasamento técnico, porém, talvez com pouca paciência, né, pelo externo, né, o externo com pouca paciência em relação a dar possibilidades para que eles possam desenvolver os seus trabalhos também. Mas muita, né, vou falar de da experiência das 2 equipes. Nós tivemos aí o Odair, né, que foi o seu primeiro equipe profissional como treinador, né, o Inter. Um baita treinador, né, um treinador extremamente com comando, com conteúdo, com boa dinâmica de treino, com uma metodologia bem definida, sabendo fazer as intervenções necessárias, com uma boa leitura de jogo, né? É claro que é jovem, tem muito para evoluir, como todos nós temos, né? Nós temos também no Atlético, no Galo, o Lucas, né? Que inclusive fez essa última partida contra o Corinthians no comando, fez as primeiras partidas do estadual de 2021. Um outro profissional jovem com muito conteúdo, com muita capacidade. Então nós temos no Brasil profissionais extremamente atualizados, né, com muita informação, louco por uma oportunidade. Então precisa haver um equilíbrio nesse sentido. Nós estamos abertos a receber, o Brasil está aberto a receberem profissionais que talvez pensam diferente, que têm uma ideia diferente, é claro, né, podendo realizar dentro dos clubes onde eles passam aqui no Brasil, mas não entendo que
os brasileiros estão muito atrás daquilo que os estrangeiros estão fazendo. Não vejo dessa forma, vejo profissionais extremamente capacitados. Então, nessas duas experiências que eu tive com treinadores estrangeiros, elas foram muito positivas nesse sentido, porque eles entenderam que existem profissionais dentro dos clubes, dentro das suas áreas, muito bem capacitados. E nós precisamos desses profissionais para ter sucesso. Não adianta eu achar que eu vou fazer tudo só do meu jeito, que não vou falar que isso também não pode dar certo. Enfim, pode até acontecer, mas que você tem que valorizar os profissionais do nosso país também, porque existem muitos profissionais com muita bagagem, com muita competência técnica para poder, vamos dizer assim, contribuir, seja e elas fazendo parte da comissão fixa do clube, contribuir, seja para os novos treinadores brasileiros ou seja para os novos treinadores estrangeiros que chegam nos clubes. A gente está se encaminhando para um final de podcast, Cristiano. Eu queria te agradecer a presença, dizer que foi muito legal contar com a tua experiência, com a tua bagagem. Não tinha tido a oportunidade de te ver pessoalmente ainda, mas que feliz que eu fiquei em ver que tu é esse cara acessível, humilde e cheio de vontade de compartilhar, né? Para que a gente possa fazer mais coisas e melhores coisas pelo nosso futebol. Então já te agradeço muito a participação aqui e a tua casa aqui no Rio Grande do Sul pode ser o Fute Hub sempre que quiseres. Muito obrigado, Adriano. O prazer foi todo meu estar participando aqui com vocês. Uma grande honra. Muito obrigado. Cristiano, agradeço. Né? Demonstrou exatamente aquilo que a gente sempre vislumbrou em ti, exatamente essa compartilhamento de ideias, compartilhamento de conhecimento, né, que tu buscou ao longo da tua história, ao longo da tua trajetória, com simplicidade, né, com naturalidade, é isso que a gente quer. E nós aqui que estamos tentando transmitir conhecimento, conviver com pessoas do futebol que agreguem para o crescimento da indústria do futebol, foi um prazer ter estado contigo. Muito obrigado. Fernando, eu fico feliz com o seu comprometimento de continuar contribuindo com a sua bagagem, com a sua experiência, com a sua história dentro do futebol, especialmente no Inter, com a evolução, com o crescimento dos profissionais que querem chegar também, querem ter essa oportunidade. Então eu vejo as pessoas que passam por aqui sendo entrevistados, ou aqueles que são formados, fazem um curso de gestão com vocês, com uma imagem muito, muito respeituosa, sabe? Muito, muito importante, pelo entendimento de que realmente esse trabalho está ajudando novos profissionais para chegar com bagagem, com experiência e com uma capacidade técnica para desenvolver esse tipo de função pelos clubes onde eles venham a trabalhar no futuro. Então é extremamente importante que você siga com esse projeto, com esse trabalho que tenho certeza está enriquecendo muito os profissionais dentro aqui do futebol brasileiro. Muito obrigado. Feito. Obrigado aí. Esse foi mais um Fute Hub Podcast, agradecendo a presença do Cristiano Nunes e meu parceiro Fernando Carvalho, e a gente se vê na próxima. Até logo!